nesta manhã Ele se faz presente em nosso meio. O Senhor tem muitas formas de trabalhar, muitas formas de comunicar-se a nós, revelar-se a nós. E uma das formas que Ele fala, e é uma das mais importantes, é através da sua palavra. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde, vamos comigo? Após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo a rede, seguiram-no. Próximo verso. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Ele deixando, quando? Imediatamente, o barco e seu pai seguiram-no. O próximo verso? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Amém. Até aí, queridos. Esse texto, ele é um texto muito conhecido. Eu trouxe algumas imagens, Mateus, só para ilustrar. Gosto muito de imagens. O texto é muito conhecido. E se eu fosse dar um título aqui, eu gostaria de falar sobre o chamado. Quando o Senhor nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, passamos pelo processo de salvação. Passamos pelo processo de sermos inseridos no corpo. Como igreja, somos inseridos no corpo. Todos nós individualmente. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Mas o processo não para aí. A situação não para aí. Não é só aceitar a Jesus. O que vem a seguir? Vem um chamado da parte de Jesus para todos nós. Um chamado da parte de Deus, no sentido de que Ele gostaria de usar você mais do que você imagina, além daquilo que você pensa. Muita gente pensa que frequentar a igreja é só estar aqui regularmente nos cultos, nos eventos, e está tudo bem. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus tem coisa maior para você. Jesus tem coisa muito maior para você que às vezes você não tem nem ideia do que Ele quer fazer com você. E nesse texto me chama a atenção que primeiro Jesus, Ele está caminhando em que lugar? Vocês estão com a Bíblia aberta? E onde que Jesus estava caminhando? Junto ao mar da Galileia. Jesus estava caminhando em um lugar comum, junto ao mar da Galileia. Naquela região da Galileia, era muito conhecida por ter pescadores. Aquela região havia muitas montanhas em volta do mar. Ainda há muitas montanhas. E Jesus estava passando e viu homens comuns ali naquele barco. Jesus não viu nenhum sacerdote. Jesus não viu, naquele momento, nenhum escriba. Eu estou dizendo do texto aqui específico. Quando Jesus vê aqueles homens no barco, Ele olha para eles e faz um convite. Vinde após mim. Esse é o convite de Jesus. Nós podemos pensar, então Jesus está falando com pessoas comuns. Sim, Jesus fala, Jesus chama pessoas comuns. Assim como também Jesus chama as pessoas totalmente capacitadas, competentes, grandes homens, pequenos homens, grandes mulheres, pequenos homens. Nós não podemos colocar Deus em uma caixinha e dizer que Ele só chama os fracos e Ele capacita. Na verdade, Ele chama quem Ele quer. Ele faz como Ele quer e até a jumenta Ele usou. Vocês lembram da história? Até a jumenta Ele usou. Naquele contexto haviam escribas, haviam sacerdotes. Sacerdotes eram homens da tribo de Levi, responsáveis pelos rituais,
pelos sacrifícios no templo, era um homem que tinha um status religioso muito grande. E eram especialistas ali em abençoar o povo, em cuidar do povo, alimentar o povo espiritualmente. Havia também naquele contexto os sacerdotes e agora os escribas. Quais foram os primeiros? Sacerdotes e agora os escribas. Quem são os escribas? São os homens responsáveis por copiar os manuscritos sagrados. Eles eram uma certa elite, eles eram letrados, eram alfabetizados. Naquele contexto, poucas pessoas sabiam ler. Era um homem de classificação alta. Ensinavam a Torá, eles opinavam sobre questões jurídicas e morais. Eram homens que aplicavam a lei, mas não foram esses homens que Jesus chamou. Jesus não chamou os sacerdotes ali, Jesus não chamou escribas ali, Jesus chamou pescadores. Pescadores. Homens comuns, como eu, como você. Me chama a atenção porque Jesus chamou pescadores. Jesus estava no lugar cotidiano, Jesus estava à beira do mar, Jesus estava no horário de trabalho deles. Eles estavam ali trabalhando e eles estavam consertando as redes. E aqueles homens não tinham, talvez eu não pudesse olhar para ele e falar, um doutor, é inteligente, tem muita formação acadêmica. Não, eles eram homens cheios de calos na mão e com um grande cheiro de peixe no corpo. E quem é que Jesus chama? Jesus chama os pescadores. Aqueles homens conheciam muito bem o lugar ali em que eles trabalhavam. Conheciam o movimentar dos ventos conforme as estações mudavam. Conheciam quais os lugares que os peixes de água profunda mais se aglomeravam. Conheciam as técnicas de redes para águas profundas, redes para águas rasas. Eles conheciam a questão das estações, conheciam as rotas de pescas. Eles eram homens que trabalham brutalmente, com força física. E eles trabalhavam juntos. Jesus olha para aqueles homens e vê neles um potencial além da função do cargo de ser pescador. Quando Jesus olha para você, meu irmão, você pode se identificar aí no mercado de trabalho. Eu sou pool guy, eu sou cleaning lady, eu sou, o que mais? Eu sou do HVAC, eu sou cabeleireiro, né? Eu sou da área da beleza. Mas você sabia que Jesus pode te usar além disso que você faz? Você olhar para aqueles homens, eram homens comuns, eram pescadores, mas o convite de Jesus para eles, vem aqui, eu vou te ensinar a pescar outra categoria. Você é pescador de peixe, mas eu vou te ensinar a pescar outro tipo de pesca. Não limite-se somente no que você faz. O poder de Deus através das nossas vidas nos leva além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos. Eu olho para esse texto e vejo Jesus olhando para aqueles homens que já conheciam Jesus. Interessante quando eu penso que aqueles homens já conheciam Jesus, porque em outros contextos eles já tinham falado com Jesus. E quando alguém simplesmente fala assim, ei, vem aqui, me segue. E eles respondem com prontidão. Eles respondem, largam tudo, larga o pai, larga o barco, larga as redes e vão seguir a Jesus. É bonito de ver essa prontidão. Conheciam que Jesus era alguém especial. Sabiam que Jesus não era um homem comum. Você lembra o dia que Jesus te chamou? Muitas pessoas podem ter várias histórias, né? Um dia eu estava... Meu Deus, está caindo tudo aqui. Um dia eu estava dormindo na minha casa. Isso foi em 2003, se eu não me engano. 2003. Eu estava dormindo e eu acordei com uma voz que só dizia assim, Keila, basta. Estude a minha palavra. Foi só isso. Era uma voz bem forte, mas era também uma voz suave. E eu sabia que era Deus me chamando ali.
para aprofundar-se na palavra. Vocês podem ter muitas experiências diferentes, mas quando você tem convicção que é Deus te chamando, Deus te convidando para dar um passo de fé, um passo além, a tua resposta que Ele espera é que você responda imediatamente. O exemplo que nós vemos aqui desses discípulos são exemplos de homens simples, comuns, trabalhadores, mas que não tiveram problema em dizer sim para Deus. O convite de Jesus, Mateus 4,19, quando ele diz: vinde após mim e eu vos farei. Essa parte, eu vos farei. É interessante, irmãos, notarmos que em outros textos da Bíblia, muita gente não vai ter a mesma resposta. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, libertar Israel, Moisés se acovardou. Ele deu pelo menos 3 desculpas que você vai encontrar em Êxodo capítulo 3. Ele disse: não, eu não sei falar. Não, que esse povo, como é que vai acreditar que eu vi o Senhor? Não, mas eu sou muito pesado em palavras, eu sou bruto. Ah, não, Deus, não, eu não. E Deus, ele se irou com Moisés. O Senhor nos chama. O Senhor olha para você com suas potencialidades. Ele não olha para você do jeito que você é agora, com aquilo que você sabe agora, com o inglês que você tem agora. Ele olha para você e te vê lá na frente. Ele te vê homem grande, mulher grande, na presença dele e na obra dele. Porque a visão do Senhor vai além do que você vê. Além do que você imagina. Irmãos, é um prazer fazer parte da Igreja Promessas. É um prazer fazer parte em um ano de igreja e ver o quanto que nós nos mobilizamos aqui. O quanto nós temos feito, tudo tem sido muito rápido. Glória a Deus. Mas você não pense que isso aqui é o ponto final. O que Deus tem para fazer é coisa extraordinária. E nessa manhã o Senhor está renovando o convite e falando: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de almas. Aleluia. Que a sua resposta seja as mesmas respostas dos pescadores. Que a sua resposta seja a resposta de sim, de renúncia. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que temos que esperar o púlpito. Muita gente espera o púlpito, muita gente almeja o púlpito, muita gente almeja o microfone, muita gente almeja o palco. Eu venho de contexto em que era assim, era uma disputa pelo microfone. Mas aqueles homens, aleluia, que andaram com Jesus, as coisas não aconteceram de um dia para o outro. Não é porque o Senhor te chama hoje, confirma o teu chamado hoje, que amanhã você já vai estar pronto para fazer. Primeiro de tudo, o pastor falou de relacionamento. Aqueles homens largaram a rede, porque eles confiaram naquele que estava fazendo o convite. Jesus tem te chamado, Jesus tem te incomodado, Jesus tem falado com você na madrugada, te acordando na madrugada, pedindo mais de você, querendo mais intimidade com você. Qual tem sido as nossas respostas? Quais tem sido o nosso atendimento para o chamado de Deus? Quando o mundo jaz no maligno, quando o mundo clama, pessoas se suicidam, pessoas em depressão, pessoas endemoninhadas, pessoas cheias de bicho, de filosofias vãs, de ensinamentos equivocados, igrejas ecumênicas, o sincretismo religioso, uma bagunça de macumba e crente ao mesmo tempo, o povo se envolvendo em coisas equivocadas. Você sabe a verdade, você conhece a verdade e você ainda está esperando o momento certo para se mover. Quando Jesus está dizendo para você: venha agora do jeito que você está, e no processo eu te preparo para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Aleluia, é urgente. É urgente, o convite de Jesus não é só para aquele contexto, ele é para os dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, ensina-nos a confiar em Ti. Eu não entendo, pastor Ismael, porque a gente diz não para o chamado.
Quando você quer de Deus as bênçãos, quando você quer de Deus o milagre, você quer de Deus a vitória, mas quando Ele te chama para fazer algo, você fala, agora não, eu não estou preparado. Agora não, não é o momento. Você está dizendo para Deus que Ele errou em te chamar? Você está dizendo para Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo quando Ele te chama? Ah, quem é o homem? Tiago vai dizer que somos apenas um sopro. Quem é o homem diante da dimensão, da onisciência e onipotência do Deus que nós servimos? Nesta manhã, Senhor, nós te adoramos por aquilo que o Senhor é. Não pelo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. E reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania. Senhor, se há em nós qualquer dúvida e medo, nós respondemos com medo e respondemos sim. Envia-nos e usa-nos, ó Deus. Aleluia! Aleluia! Medo, todo mundo tem medo. Sentir-se incapaz, todo mundo pode sentir-se incapaz. Isso aconteceu não só com você, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ficaram com medo. Ah, mas eu não sou homem eloquente. Ah, mas eu não sei, não sou bom de retórica, não sou bom de oratória. Ah, mas eu não sei falar como a Keila, eu não sei falar como o pastor Cláudio, eu não sei. Meu irmão, quem te chamou, quem te convidou, ele é responsável por capacitar você, preparar você. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Aí no dia seguinte você abre o WhatsApp, alguém acabou de se suicidar. Um amigo que você conheceu desesperado. Por que você não abriu a boca? Por que você não foi lá e orou? Por que você não foi lá e interferiu na situação? Por que você não se movimentou? Glória a Deus. Aleluia. É um processo. É um processo de construção. Você pode pensar, eu não estou pronta, eu não sei. Mas por que eu? E o Senhor quer fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida. O Senhor quer, você fala em línguas, Ele vai te dar dom de interpretação. Você ora e alguém é curado, o Senhor vai te dar dom de milagres e maravilhas. Tem sempre algo mais de Deus para acontecer, para buscar, porque Deus é uma infinitude sem fim. Paulo diz, quem é que conhece a mente do Senhor? Qual é o limite de Deus para agir? As coisas não acontecem porque não acreditamos. As coisas não acontecem porque não movemos. As coisas não acontecem porque não respondemos com fé ao chamado. Às vezes é o trabalho. Aqueles homens, eles largaram a rede. Eu não estou dizendo para ninguém largar o emprego, mas existem trabalhos que tiram de nós o nosso momento da adoração, que nos impedem de vir à igreja, nos impedem de servir a Deus. Existem trabalhos que tiram o que é mais precioso na vida do homem, que é a presença de Deus. Como é que nós vamos negociar isso? Eu sinto muita presença de Deus aqui. Eu sinto muita presença de Deus aqui, porque algumas igrejas preferem pregar vitória, vitória e milagre sobre você, mas a verdadeira palavra, a verdadeira pregação constrange, quebra, corrige, vai, penetra fundo. E nos chama para um renovo, para uma mudança de atitude. O Senhor nos convida para recarregarmos as nossas baterias. E que você pense agora nas pessoas com quem você convive, que ainda não conhecem a Jesus. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? E é cansativo, eu sei. Todo domingo eu convido 3, 4 pessoas para virem aqui. Uma vez por mês alguém responde. Mas Jesus não desistiu de você e você está aqui. Às vezes a gente vai ver os impasses, os percalços, os obstáculos. E, não vou mais não. Porque aquele grupo não vai para frente. Não, porque esse negócio não funciona. Não, porque não é do meu jeito. Não, porque eu não sou o líder. Confia no dono da obra. Confia naquele que te chama. Confia naquele que te capacita. Aqueles discípulos eram homens simples.
No começo, eles temiam a multidão. Ai, Jesus, a multidão aperta. Meu Deus, essa multidão está incomodando, é muita gente. E essas crianças, tira essas crianças daqui. Tudo incomodava aqueles homens. Quando eles viram o samaritano, meu Deus, desce fogo para matar esses samaritanos. Olha a mentalidade dos homens de quando Jesus os chamou. Mas no processo, no caminho, na chamada, depois da descida do Espírito Santo, aqueles mesmos homens pregaram cheio do Espírito Santo. E mais de 3.000 almas em um único evento aceitou e recebeu a Jesus como Salvador. Os mesmos homens que tinham medo, os mesmos homens que estavam acovardados, eles foram frutos e fizeram a história e estão aqui na Bíblia registrados como homens que Deus usou, pescadores, homens de trabalho bruto, simples, mas o Senhor os usou poderosamente. Escreveram textos aqui na Bíblia. O medo faz a gente parar, a tempestade faz a gente parar, mas a transformação que Jesus faz, isso é sem comparação. A mudança que Jesus faz em nós é sem comparação. E o Senhor quer de você uma oferta de fé. O Senhor quer ouvir de nós um passo de fé. Que você faça aí no seu coração um voto ao Senhor. Um voto de fé. Eu não sei, jejuar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais, orar mais. Faça um voto de fé nessa manhã. Eu duvido que Deus não vai responder. Eu duvido que o Senhor não vai agir no seu ato de fé, no seu compromisso com Ele. O mundo jaz numa liga e nós estamos muito confortáveis em nossa igreja, bonita e confortável, mas o mundo não é aqui. Não é só isso aqui. Não é sobre sobreviver à igreja, é sobre pescar homens. E crer que Jesus vai te capacitar, transformar você, mudar você, tirar de você o medo, tirar de você a insegurança, vai te fazer gigante. E nessa transformação, aleluia, nessa transformação, coisas extraordinárias acontecem, irmã Maria. Uma vez eu fiz um voto de louvor, 2013. Eu tinha uma voz bem fraquinha, minha voz ainda não é grande coisa, mas eu sempre fui envolvida na área do cântico na igreja. E eu falei ao meu coração, vou gravar um CD. Nunca tive intenção de ser cantora, de sair por aí cantando. Não, eu queria gravar um CD. Viver essa experiência de ir para um estúdio com músicos, fazer minhas composições. E o Senhor recebeu aquilo como oferta. Foi algo assim, um momento muito especial que eu vivi na minha vida. Minha mãe falava para mim, pega esse dinheiro, menina, investe na tua casa, 30.000 reais, é muito dinheiro. E eu falei, não, eu quero fazer isso como oferta ao Senhor. E o CD se chamou Entrega, ele foi lançado em 2013. Foi o único e não era o que eu queria entregar a Deus, era uma oferta de louvor e adoração. Aquilo custou muito caro, mas foi muito precioso para mim aquele tempo. O meu irmão baterista, ele saiu chamando os músicos. Keila, conseguiu um baixista para você, conseguiu teclado, tudo na faixa, não vai pagar nada. E foi assim, saíram 13 músicas, tá até hoje no YouTube, ninguém ouve, mas é um presente de Deus que eu entreguei para Deus. E uma vez Deus usou o Cláudio para falar assim, Deus vai mudar a sua voz. Você lembra disso? Deus vai mudar a sua voz. E conforme eu fui gravando as músicas, a minha voz foi mudando. Deus fez um milagre naquele CD. Deus fez um milagre naquele projeto. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Deus está dizendo, eu uso pessoas comuns, eu uso pessoas simples para fazer o extraordinário acontecer. E depois meu irmão morou lá na Inglaterra e falava assim, Keila, tem uma irmãzinha aqui da faxina, ela ouve seu CD manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. E eu falei, oh, aleluia, uma pessoa foi alcançada, glória a Deus. É essa coisa de ser atrevido, é essa coisa de não ter medo, é essa coisa de, eu vou assim mesmo, eu não sei, eu vou com medo, mas eu vou porque quem está me chamando é o Senhor.
É nele que eu confio. É nele que eu resguardo o meu coração e repouso o meu coração. É a doideira, a loucura do evangelho, é paz na tempestade, é tranquilidade no meio do furacão. Como pode isso? Isso se chama Espírito Santo, confirmando, selando, confirmando o que ele te chamou para fazer. Aleluia. A Maria pode falar assim: tô só aqui nessa cozinha, ninguém me vê, só sirvo esse lanche. Você não sabe como esse lanche abençoa a gente. Você não tem noção de como esse simples, o que parece ser simples, como Deus trabalha, Maria, na simplicidade do seu coração, na humildade de espírito, como o Senhor deseja ver mais pessoas assim, que chega quietinha na igreja, chega ali, entra ali, ninguém vê, e depois ninguém nem sabe, só se vê uma mesa linda posta. Quem é que fez? Ninguém nem pergunta quem fez. Mas está lá as irmãs na cozinha trabalhando quietinha, no invisível, no oculto. Mas Deus está vendo e Deus está te usando. Aleluia. Como eu amo a palavra de Deus. Como eu amo refletir sobre a palavra de Deus. Eu fico indignada quando alguns malucos por aí dizem que foi numa tribo indígena e viveu lá uma experiência sensacional e o auê que viu lá agora a inspiração para uma música. Igreja, desperta, igreja! Não há nenhuma inspiração maior que não seja palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Este é o fundamento que nos fortalece, que nos corrige, que nos transforma até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O texto que o Cláudio leu, somos, como é, amor? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pode colocar para mim? 2 Coríntios 4, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Temos, porém, esse tesouro. É um tesouro. Ser templo do Espírito Santo é um tesouro. Ser usado por Deus é ser tesouro. Sabe, pedra preciosa, você é tesouro nas mãos do Senhor. Temos esse tesouro em vaso de barro. E você é o vaso de barro. É o vaso de barro que Deus vai mudando, irmão Jorge. Vai quebrando, vai ajustando. Ele vai mudando a gente para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. É tudo por Ele. É tudo por Ele. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor, te entregamos as nossas vidas em louvor e adoração nessa manhã e dizemos: o meu futuro pertence a Ti, o meu chamado pertence a Ti, a minha vida eu te entrego, eu me deixarei gastar pelo Evangelho, eu me deixarei me cansar, jamais, jamais, jamais pararei, jamais pararei. Porque eu sei quem me convida, eu sei quem me chama, eu sei quem me capacita, eu sei que eu estou construindo um relacionamento com Deus. Eu aceito a correção que Ele tem para mim, eu aceito a transformação que Ele tem para a minha vida, eu aceito ir mais fundo com Ele, porque eu confio nele. O chamado é processo. O chamado de Deus é um processo. Às vezes você está em um departamento que você fala, não rola, não vai para frente, eu não sei, não é para mim. Você sabe que Deus às vezes quer trabalhar com você, sua habilidade de ter paciência, longanimidade. O fruto do Espírito precisa ser aprimorado em nós. Como é que você vai desenvolver paciência se você só quer fazer aquilo que você gosta? Só quer fazer aquilo que é confortável para você? Como nós vamos desenvolver o amor ao próximo se a gente não gosta de trabalhar com gente? Não, eu gosto só de limpar a piscina porque é sozinho, eu só vejo os lagartixas, o sapinho, tá tudo lindo. Não é assim, Maronildo? Não gosto de trabalhar com gente. Mas Jesus te chama para ser pescador de homens. Vai ter que trabalhar com gente. Vai ter que ser. O Espírito Santo vai trabalhando em você.
vai preparando você, vai aperfeiçoando você. Quantos estão entendendo aqui nessa manhã o chamado de Deus? Glória a Deus. Eu vou já partir para o final. Aleluia. É acreditarmos que a transformação vem da parte do Senhor. Quando o Senhor nos chama, nos confronta, nos corrige. E Ele diz: sem você, Carol, sem mim, Carol, você não pode fazer nada. Isso é forte. João capítulo 15, verso 4. Sem mim, porque sem mim nada podereis fazer. Quando a gente entende que a obra é dele, o trabalhar é dele, e você não pode fazer nada sem ele, então você descansa e confia e para de lutar, para de bater o pé. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, sendo apta para discernir pensamentos, intenções do coração. É esta palavra que discerne a intenção do coração e que vai te aprimorando no chamado que Deus tem para você. A tua dificuldade, a Bíblia tem resposta. A tua limitação, a Bíblia tem resposta. Os teus medos, a Bíblia tem resposta. Não há nada que na Bíblia não possa responder. E eu louvo a Deus, porque mesmo sendo vasos de barros, o Senhor nos usa na nossa pequenez, na nossa insignificância. E para a gente concluir, pensando naqueles homens que eram pescadores. Na pesca, eles tinham que ter muita paciência, né? Quem aqui gosta de pescar? Tem alguém? O irmão Jorge gosta, o Sara gosta. Quanto tempo para pegar um peixe? Haja paciência. Quem é que não tem paciência aqui para pescar? Eu também, confesso. Meu Deus, esse peixe não vem. E não pode conversar, né? Conversar atrapalha o peixe para ele vir. É uma prova de paciência grande. E o que os discípulos menos tinham com pessoas era paciência. Mas na pesca, eles tinham paciência. Mas Jesus usou essa capacidade de ter paciência com o peixe e aprimorou para o chamado de pescar pessoas. Você está entendendo isso? Eles tinham que constantemente, Diego, arrumar as redes. Rede furada era desperdício. Rede furada era um problema. Dá mesmo sentido espiritualmente. Jesus diz: temos que constantemente aprimorar as nossas redes. Ajustar a carcaça velha. Ajustar o que está incorreto em nós. Glória a Deus. Eu vou desistir desse negócio aqui. Irmãos, vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus por esta palavra. Nesta manhã, o Senhor convida você para responder ao vinde após mim. O Senhor convida-nos e renova em nós o chamado. Ele renova em nós, Ele confirma o que Ele tem para fazer através da sua vida. E o que Deus tem para fazer através da sua vida não é o mesmo que a minha, não é o mesmo que a do Tiago, do irmão Valmir. Para cada um, o Senhor tem um mistério, uma forma de trabalhar diferente. Porque assim Ele distribui os dons na igreja. E nesta manhã, enquanto o mundo caminha de ponta cabeça, o Senhor está procurando onde é que estão aquelas pessoas que vão responder positivamente a esse chamado. Onde é que estão as pessoas que estão prontas para o desafio do ano de 2026? Um ano de eleição no Brasil, um ano de muita disputa política, um ano de muita mentira, falácias
e confusão no meio da igreja. Muitos trarão para os seus púlpitos políticos. Muitos trarão para os seus púlpitos pessoas que não eram para estar ali. E a resposta da igreja, de acordo com a Bíblia, eu quero viver uma vida de santidade. Eu não me contaminarei. Eu não me envolverei. Prosseguirei, tendo a Ti, Senhor, como o único influencer na minha vida, como aquele que me dá a direção, como aquele que me aponta o caminho. Deus, muitas vozes gritarão, muita gente vai falar na rede social, eu quero me silenciar. Eu quero me silenciar para ouvir somente a Tua voz. O Teu vinde está ecoando forte em nós aqui nesta manhã. Um dia respondemos ao chamado da salvação e estamos em contínuo processo de transformação e santidade diante de Ti. Até que o Senhor venha, nós responderemos. Até que o Senhor venha, nós nos posicionaremos. Senhor, nós dizemos sim. Você pode dizer isso comigo? Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui as minhas mãos e os meus pés. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eis aqui as minhas mãos e os meus pés. Usa-me apesar de mim. Usa-me apesar dos meus medos. Usa-me apesar das minhas fraquezas. Transforma-me, santifica-me, perdoa os meus pecados, purifica-me. Nesta manhã eu faço um compromisso de santidade, de viver em santidade, viver alinhado em Ti. Quero me apresentar, Senhor, a Ti. Vamos cantar esse louvor nessa manhã.